Um século de história. Referência no tratamento oncológico. É a entidade filantrópica privada mais antiga do país na área de assistência à saúde e ao bem-estar. Coordena a maior rede voluntária de prevenção e combate ao câncer no Brasil. O Hospital Amaral Carvalho completa 100 anos. E não é por acaso que este centro de saúde tornou-se referência no Brasil e no mundo. Vamos recuar no tempo. Estamos em 1915. Em 1915, Domingos Pereira de Carvalho e sua esposa Ana Marcelina de Carvalho doam um terreno de 25 mil metros quadrados e quantia em dinheiro para a construção da maternidade do Jaú. E o grande problema da história da humanidade, e também nesse período de final do século XIX, começo do século XX, era a mortalidade infantil e das parturientes. Tanto as mulheres como as crianças morriam muito no parto. Então, eles estavam muito preocupados com isso, queriam fazer alguma coisa para amenizar, né, esse tipo de morte. Então, eles resolveram doar terreno e doar também dinheiro para a construção de uma maternidade do Jaú. No ano seguinte, em 1916, são estabelecidos os Estatutos da Maternidade e da Associação das Damas de Assistência à Maternidade e à Infância. Os documentos definem o caráter beneficente da iniciativa. A Maternidade do Jaú é uma associação beneficente com sede em Jaú, Estado de São Paulo, destinada principalmente ao exercício gratuito das clínicas obstétrica e ginecológica. O Brasil praticamente não tinha um atendimento público de saúde. Praticamente ele só foi consolidado de fato, que é o SUS, em 1988, com a Constituição de 88. Então imagine, era uma visão muito progressista para a época, imaginar criar uma instituição com o objetivo de atender a população que não tinha acesso à saúde. O prédio da maternidade demorou 20 anos para ser erguido. Na época, meados dos anos 20, o país passava por uma fase política e econômica conturbada. Antônio Pereira do Amaral Carvalho, filho de Domingos e Ana Marcelina, era muito envolvido com política, deixando a construção da maternidade em segundo plano neste período. Realmente a política era fervente, a época do café com leite, Washington Luiz era muito amigo, inclusive, do Amaral Carvalho, e ele estava muito envolvido na política nesse período. E realmente a situação do Brasil também não estava lá muito boa. E até então essa construção foi muito devagar, foi acontecendo, mas devagar. A demora nas obras chegou a ser motivo de chacota nos jornais da época. A maternidade que é tida lá fora como uma das nossas instituições de caridade não vai nem racha. Este fato desconsola. O casarão é azarento, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Após a queda do Washington Luiz, a entrada do Getúlio Vargas, então ele sai da política, o Amaral Carvalho sai da política e a situação já começa a modificar e aí então o foco principal é o término da maternidade, que foi inaugurada no dia 22 de março de 1936.
Além da sua trajetória política, Antônio do Amaral Carvalho foi o primeiro jauense a formar-se em medicina. Ele foi o responsável por firmar a maternidade do Jaú como um dos melhores centros médicos da região. Nessas imagens, Dr. Amaral Carvalho aparece ao centro, junto com o seu filho, Dr. Nelson Pereira de Carvalho e Dr. Pedro Brandão. O Nelson Pereira de Carvalho, que era filho do Amaral Carvalho, né, do Antônio, era um médico, ele era especialista, ele se formou no final da década de 30, juntamente com o Pedro de Paula Brandão, e o Nelson, ele tinha feito especialidade, na época se chamava, ele era médico especialista em obstetrícia, justamente para, na verdade, dar continuidade ao trabalho do pai na maternidade. Mas o Nelson falece, né? Por volta de 1945, 46, ele falece e o Pedro de Paula Brandão continua como braço direito do Amaral Carvalho e dá continuidade às obras. Com a morte de Antônio do Amaral Carvalho, em 1954, Pedro tornou-se diretor clínico da entidade. Oswaldo, primogênito de Antônio, passa a ser o presidente. A especialidade dele já era outra, ele não era médico, né? Ele era fazendeiro, mas ele também veio dar uma força após a morte do pai como administrador no hospital. E ele fica sendo um diretor durante longos e longos anos, né, no Hospital Amaral Carvalho, até precisamente a década de 90. Com a nova direção, a maternidade passa a se chamar Maternidade do Jaú e Hospital Amaral Carvalho. O novo nome marca a ampliação das atividades e a consolidação da entidade como hospital. Nesta época, Jaú precisava de um laboratório de análises mais sofisticado. Foi aí que Pedro Brandão convocou o médico Evilásio Gambarini para a missão. Em 1955 é inaugurado o primeiro laboratório de análises clínicas completo de Jaú. Em 1963, a entidade muda de nome. Agora é o Hospital e Maternidade Amaral Carvalho. É mais um passo para a ampliação das atividades. Médicos de diferentes municípios e especialidades começam a vir para Jaú. Entre eles está o especialista em oncologia, Dr. Edwin Benedito Montenegro. O Edwin Montenegro era um médico de São Paulo, oncologista. Ele veio para Jaú, assumiu a direção clínica e a superintendência na época do Hospital Amaral Carvalho e começou a trazer novos médicos, muitos deles de outras instituições de ponta, como o AC Camargo de São Paulo, e começou a criar realmente um corpo clínico de excelência, né? Trazendo esses médicos inovadores que ajudaram muito na construção do Hospital Amaral Carvalho como hospital oncológico. Entre esses médicos que vieram para cá estava o Dr. José Valfredo Budim. Ele faz parte do corpo clínico do hospital há mais de 40 anos. Ele conta que fez faculdade de medicina em Curitiba e residência no Hospital AC Camargo em São Paulo, que também é referência no tratamento oncológico. O Dr. Edwin Montenegro, que era cirurgião do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, filho do famoso professor Benedito Montenegro. Então o Dr. Edwin decidiu sair de São Paulo e quis vir para o interior. E para onde vir para o interior? Ele logicamente escolheu Jaú porque a família dele sempre teve aqui em Bocaina uma fazenda e ele veio morar nesta fazenda que é deles, acho que até hoje ainda é deles. E eu sou de Bocaina, então eu conhecia o Dr. Edwin e eu, fazendo a residência de cirurgia oncológica, também tinha interesse de ambas as partes. Bom, eu como cirurgião oncológico, trabalhar num hospital oncológico, para mim era o máximo e o principal, na minha região, certo? Onde eu ia ficar, onde eu sempre vivi. Então, para mim, isso aqui foi fantástico, foi fabuloso. E aí, quando eu terminei a residência, então eu já tinha o lugar acertado para trabalhar, que era aqui no Amaral Carvalho, que o Dr. Edwin transformou em hospital oncológico. A
maternidade passa a ser um hospital de operação de tumores. Pedro Brandão e Edwin Montenegro trabalhavam para organizar a equipe, formada por médicos de diversas especialidades. Os próprios médicos ajudavam na divulgação do hospital como referência no tratamento oncológico. Nós, fim de semana, sábado, de manhã, a gente saía e ia visitar os colegas. Telefonavam antes, então nós íamos Santa Casa de Bauru, hoje Hospital de Base, mas antes era Santa Casa, tal. A gente chegava na Santa Casa, tem algum colega aí? Falava, nós somos de Jaú, tal, gostaríamos de conversar com algum colega. Então aí o colega atendia e a gente batia um papo, né? Então assim, eu faço cabeça e pescoço, eu faço cirurgia oncológica, nós fazemos lá, nós fazemos cirurgia que o pessoal não fazia. Nós fazemos laringe, nós fazemos pulmão, nós fazemos esôfago, nós fazemos pâncreas, nós temos um serviço de radioterapia, nós temos um serviço de quimioterapia. Se você tiver algum doente que você não tenha preferência para mandar por um desses grandes hospitais, se você quiser encaminhar para Jaú, nós estamos à disposição de vocês. Conclusão. O pessoal da região começou a testar o que nós fazíamos aqui. Bom, então de repente pintava aqui de Rio Claro um paciente com tumor de laringe que estava tendo problema, tal, caía aqui, o doutor Sestari, laringectomia total, esvaziamento cervical, fazia uma cirurgia grande e o doente voltava. Bom, aí os médicos lá do hospital falaram, puxa, Jaú fez isso? Em 1975, o Hospital e Maternidade Amaral Carvalho já é o maior estabelecimento hospitalar oncológico de todo o interior paulista. E agora leva o nome de Hospital Amaral Carvalho. Em 1980 é criada a Fundação Amaral Carvalho e o hospital passa a ser uma das entidades vinculadas. Após uma crise institucional, a Fundação realiza uma reestruturação administrativa na década de 90. O atual diretor superintendente da Fundação, Antônio Luiz Cesarino de Moraes Navarro, é trineto de Domingos e Ana Marcelina, os precursores de toda essa história. Ele conta como a Fundação superou as adversidades. Eu era vice-presidente da Fundação, o Dr. Ari Ferreira Dias era o presidente e infelizmente ele veio falecer em 93. Foi quando eu assumi, então, na condição de vice, assumi a presidência da Fundação. E, posteriormente, em 94, eu fui eleito presidente também da Fundação. Aí sim, presidente, e o Antônio Carlos Ferreira Dias, vice-presidente, que já fazia parte da diretoria anterior. Mas, nesse período, nós fizemos um planejamento estratégico para os próximos anos da Fundação, o qual nós chamamos Amaral Carvalho 2000, que previa reestruturação física da instituição, previa reestruturação da toda a tecnologia envolvida na instituição, né? E também uma mudança institucional, uma alteração institucional que permitisse que a Fundação profissionalizasse melhor a sua gestão. Em 1994 foi criado o Hemonúcleo Regional de Jaú. Em 96, o hospital começa a integrar o Programa Nacional de Transplante de Medula Óssea. Daí para frente, a Fundação não parou mais de crescer. Firmou parcerias com diversas instituições de ensino e aprimorou suas tecnologias. Eu posso dizer que hoje, dentro daquele projeto que nós fizemos há mais de 20 anos, nós atingimos aí uns 90% a 95% daquilo que a gente queria atingir, né? O que é muito bom como resultado, né? Temos parcerias com diversas universidades, tanto na área de medicina como na área de outras tecnologias, como é o caso a Universidade de São Paulo, de São Carlos, na área de fototerapia dinâmica, junto com o Instituto de Física, Ótica. Somos hoje um hospital de ensino, temos dezenas de residentes em várias áreas que se formam no Amaral Carvalho todos os anos. Então, foi uma ação de desenvolvimento, foi um projeto de desenvolvimento e que, felizmente, eu acredito que nós tivemos sucesso, com todos os percalços que passa qualquer hospital no Brasil. Além do hospital, a Fundação é composta por entidades que completam uma rede de suporte e assistência à saúde e à promoção do bem-estar.
Entre elas, casas de apoio, projetos de integração, atividades culturais e ampla rede de voluntariado. Nos últimos anos, o Hospital Amaral Carvalho ganhou vários prêmios. Foi eleito como um dos 10 melhores do estado de São Paulo em 2009 e 2010. Recentemente, o Dr. Antônio recebeu o prêmio dos 100 mais influentes da saúde no Brasil. Esse prêmio dos 100 mais influentes, que eu ganhei pela imprensa especializada, como os 100 mais influentes do Brasil, mas isso não é influência minha, isso é influência de toda a equipe, isso é um prêmio do Hospital Amaral Carvalho. Eu fui recebê-lo na condição de superintendente, do principal executivo, mas é um prêmio do Hospital Amaral Carvalho, é todo um trabalho de humanização que veio acompanhando a nossa evolução. É um diferencial muito grande do Hospital Amaral Carvalho. Não só a tecnologia, não só a qualidade técnica dos nossos médicos, um excelente corpo clínico, dos nossos funcionários, mas principalmente esse quesito humanização, entender que o paciente, nós temos que saber que ele está numa situação muito fragilizada. Equipamentos modernos, de alta tecnologia, diversas especialidades médicas. Um século de tradição. Tudo isso faz do Hospital Amaral Carvalho um dos mais conceituados do país, trabalhando sempre pela excelência e humanização no atendimento às pessoas que mais precisam. É por isso que todos nós desejamos um feliz aniversário. Parabéns, Hospital Amaral Carvalho!